Olá, meu amigo e minha amiga, estamos de volta com o nosso Portal do José para mais um começo de semana, mas num dia muito especial para o nosso país. As imagens que já começam a circular pelo mundo são muito positivas para todos nós. A recepção que o presidente Lula está dando para chefes de grandes nações, nações muito importantes no planeta, estão sendo muito legais. Isso provoca uma situação no sentido oposto de pessoas que estão vendo essas imagens com muita dorzinha no coração. E essas pessoas não sabem o que está incomodando mais, se é a proximidade da cadeia ou se é a inveja de tudo aquilo que elas estão vendo. Situações que elas jamais poderiam patrocinar porque têm discursos e posições políticas totalmente contrárias a que o resto do planeta civilizado está implementando. Eu vou conversar com vocês também sobre um recuo do falastrão, do palhaço do sul aqui do continente, que fez muitas bravatas, mas hoje chegou quietinho, cumprimentou o presidente Lula e colocou o rabinho entre as pernas, tendo que assinar um tratado internacional que cria um fundo internacional de combate à fome. Bom, vamos conversar com vocês sobre esses episódios e fazer algumas atualizações, mas antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não é inscrito, para que em primeiro lugar você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, nunca se esqueça de dar o seu precioso joinha, o seu comentário e se puder, venha também para o nosso clube de membros. Você aqui é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Bom, como vocês que acompanham sempre os nossos encontros estão percebendo, eu estou no ambiente aberto, então vai ter um ruído aqui, outro acolá, mas dá para a gente conversar na boa, né? Gente, começar aqui ainda com situações que estão sendo desdobradas pela extrema-direita, que não tem o que fazer, estão todos se remoendo de inveja, vendo o que está acontecendo aqui no Brasil, situações que elas jamais veriam o inelegível, que se conflitava com as pautas civilizatórias. Ele sempre do lado do negacionismo, não teria nada que conversar com os chefes de Estado das principais nações do mundo. Aliás, quando ele representou o nosso país para alguns encontros, ele só conversava mesmo com os garçons, com as pessoas que cuidavam ali da cozinha. Eram encontros absolutamente imprestáveis. O ministro das Relações Exteriores da figura do inelegível era um negacionista, um filhote, um discípulo de Olavo de Carvalho, que negava as relações multilaterais, as tendências de combate às transformações climáticas que estão acontecendo no planeta, as reivindicações por melhores direitos, direitos de paridade entre homens e mulheres, direitos humanos. Então, essas pautas todas simplesmente afastavam essa gente desse universo político de qualquer discussão civilizatória. Então, agora, o que eles vão comentar? Gente, eu vi um vídeo do Bananinha agora mesmo. Eu não vou nem mostrar para vocês, vai dar muito reflexo aqui, mas só para comentar, né? Você já consegue imaginar. Ele fez uma comparação das roupas da Janja com as roupas da Michele Bolsonaro, dizendo, entre outras coisas, né, que a Michele sabia se vestir mais, representava melhor o nosso país. Eu queria saber o seguinte, Dudu, você falaria isso também da mulher número 2 do Bolsonaro? E da mulher número 1 do Bolsonaro? Seriam mulheres também que você poderia fazer esse tipo de comparação? O homem de família, o homem dos bons costumes, o homem do respeito aos padrões morais da família tradicional. Então, é muita picaretagem, mas ele virou uma espécie de Clodovil, sem querer atingir aqui a memória de Clodovil, mas fazendo aqui análises estéticas dos vestidos. É um negócio meio curioso desse universo bolsonarista, né? O Nicolas Ferreira, ele vive ali muito atento com as questões do mundo gay. E agora, o Dudu Bananinha, com essa preocupação estética de vestido, né? Tá atingindo ali a Janja da Silva com essa história. Bom, a gente não teve como a gente deixar passar em brancas nuvens esse tipo de comportamento dessas pessoas. Mas isso tudo só representa uma inveja muito profunda, né? E os canais bolsonaristas estão só falando isso. Porque a Janja é isso, a Janja é... Meu amigo, já passou. Essa história já passou, todo mundo aqui do campo progressista já criticou. A Janja deve ter recebido essas críticas de uma maneira muito aberta. Eu tenho certeza absoluta que esse tipo de situação não irá acontecer novamente. Eu acho que já passou essa história. Serviu também para mostrar que Elon Musk estava meio atrás da moita, agora ele se colocou completamente fora da moita. Estamos vendo a criatura e vai dar para a gente agora monitorar o comportamento
desse extremista de direita contra a nossa democracia e contra o nosso país, e agora também já colocando claramente que quer interferir no processo eleitoral para 2026. Então essa gente aí está nessa situação perdida toda. As cenas do presidente Lula, elas dizem muita coisa, você verá nos principais telejornais logo mais. O presidente Lula recebendo o Joe Biden, abraçando o Biden ali, com muita cordialidade. Você vai ver o presidente Lula ali trocando os seus abraços com o Macron, com o presidente Xi Jinping, com o presidente da Indonésia, o presidente da África do Sul, os presidentes de nações que, de fato, têm muita responsabilidade no destino da humanidade. Então, o inelegível, ele fica remoendo junto com esse esgotão da extrema-direita esse ressentimento e essa inveja. E aí ele publicou uma coisa absolutamente que é de um nonsense absurdo. Isso aí, o texto que ele está assinando, certamente não foi ele que escreveu e nem foi o Carluxo, porque não contém nenhum erro de ortografia, nenhum erro gramatical. Então, não foi ele que escreveu. É uma coisa de encomenda que ele está assinando. Então, ele deve ter pedido a alguém, pô, escreve alguma coisa aí para mim, para eu meter o pau nessa história aí, que eu estou morrendo de inveja e eu estou quase indo para a cadeia e o Lula aí está brilhando aí nessa história toda. Está muito chato para mim. Aí ele escreveu o seguinte: em um momento em que o mundo todo está olhando para o Brasil devido à reunião da cúpula do G20, que se inicia hoje, vários artigos e editoriais da imprensa internacional expõem de forma contundente o desastre político e econômico que marca a gestão de Lula, de Alckmin e de seus aliados de outros poderes. Gente, olha só, está tendo um desastre político e econômico aqui no Brasil? Os indicadores todos do planeta, todos os índices que são os tradicionais, que são os padronizados, todos eles indicam exatamente o contrário. Que o Brasil, depois de ter conseguido emparedar esses criminosos que quiseram destruir a nossa democracia, está caminhando dentro de um modelo, que é o modelo liberal ou neoliberal, para uma situação de progresso acima do desenvolvimento econômico de outros países. O presidente Lula encaixou no meio da discussão um combate à fome no planeta, colocando pela primeira vez uma questão social como o primeiro plano, ou em primeiro plano, para ser discutida, para ser analisada e para ser enfrentada, para ser resolvida, para ser mitigada. Então isso não foi pouca coisa não, mas a inveja continua. Aí ele vem. O tom de todos esses artigos editoriais é o mesmo adotado pelo Wall Street Journal, em editorial que afirma que a democracia e a economia brasileiras estão em declínio acelerado e sinalizam um futuro preocupante caso o país não mude de direção. Uma direção como, cara, da direção que o Paulo Guedes estava colocando no nosso país, assaltando aposentados, esmagando o povo brasileiro, entregando as riquezas do nosso país, destruindo direitos dos cidadãos brasileiros, dos servidores públicos, achatando os servidores públicos, conspirando junto com militares para destruir a nossa democracia. Então, esse é o legado dessa gente. E aí ele vem aqui. A situação que vivemos hoje no país é tão trágica que o jornal americano chega a dizer que a economia de Lula está levando o Brasil pelo caminho da República das Bananas. E vai. Ou seja, falando aqui, utilizando algum extremista de direita nos Estados Unidos que está já cultivando já algumas bases para vir para o ataque junto com essa gente toda quando o Trump assumiu o poder nos Estados Unidos. E aí no final ele, em tom de desespero, ele manda essa aqui. São vários parágrafos, tá? Vou resumir aqui para que a leitura fica muito enfadonha. Diz ele aqui: é o dever de toda a classe política e das lideranças empresariais e jornalísticas trabalhar para pacificar o país. Eu concordo, temos todos que trabalhar para pacificar o país. E a pacificação, quando nós temos uma sociedade que existem criminosos que praticaram crimes, é fazer a prisão, o julgamento, a sentença e trancafiá-los durante um bom tempo nas cadeias. Aí a gente fica com mais calma, mais paz. Afinal de contas, quanto mais criminosos estão dentro das cadeias, mais as sociedades vivem em harmonia e vivem em paz. Então, vamos acelerar. Senhor Paulo Gonet, observe bem esse texto aqui do artigo
possivelmente, né, aliás, remotamente assinado pela figura aqui, ou impossivelmente assinado pela figura aqui, mas que tem esse fundamento. Trabalhe rapidamente, senhor Paulo Gonet. O Bolsonaro quer a pacificação. Vamos ajudar a que essa gente toda vá para a cadeia no mais breve espaço de tempo possível. E aí vem, para trabalhar para pacificar o país, para proteger nossas liberdades e restaurar a normalidade institucional. Só assim o devido processo legal e as garantias constitucionais voltarão a prevalecer plenamente no Brasil. E o caminho estará aberto para as mudanças e as reformas profundas que o nosso país necessita. Bom, nosso país está fazendo muitas reformas agora com a perspectiva humana, social, e as garantias constitucionais estão preservadas porque nós conseguimos emparedar muitos desses criminosos, golpistas e vagabundos, me desculpem aqui, gente, usar essas expressões, mas a gente tem que ser bem contundente para delimitar campos no processo civilizatório, né? Nós não estamos nesse campo aí da extrema-direita, então vamos delimitar bem esse espaço. E depois desse artigo aí, o que resta para essa gente? Chorar, chorar e chorar. Para finalizar, o psicopata, como a gente está falando de psicopata, né? A gente fala da extrema-direita. Psicopata argentino chegou, gente, a cena foi humilhante. O Lula recebendo todo mundo com abraços, afetos ali, troca de gentilezas, olho no olho. E o Milei chegou lá, teve que cumprimentar, ele que falou que nunca cumprimentaria, xingou o Lula pra caramba. O Lula, mais uma vez, teve uma posição altiva, de chefe de Estado, e a posição dele não deixou de ser uma posição humilhante para o Milei. Esse falastrão, psicopata que na hora H teve que se comportar ali como uma pessoa civilizada, mostrando ali que o ambiente não está para palhaçada. Vamos acompanhar para ver se a criatura dirá alguma coisa, mas já foi um grande avanço, né? A Argentina, que não tinha assinado os protocolos aí para integrar as nações, o conjunto de nações que estão empenhadas numa ação para combater a fome, tinham 81 nações que assinaram. E aí o Milei não tinha assinado. Quando o Lula fez o discurso, ele até falou 81 nações estão juntas e tal. E depois a Argentina assinou, surpreendendo todo o corpo diplomático das nações que estão ali. Então, mais uma vez, o progressismo, o humanismo, a racionalidade deu alguns passos adiante e essa gente da extrema-direita teve que colocar o rabinho entre as pernas. O ano que vem temos a COP30, vai ser mais um evento aí muito importante e a gente tem que ajudar a pegar todas essas energias positivas e divulgar cada vez mais, chamar a atenção da sociedade, para que a gente reverta e afasta de uma vez por todas essa tendência aí de gente tão maluca infernizando a gente na vida política, né? Bom, eu fico por aqui, gente. Mais uma vez, um grande abraço. Até o nosso próximo encontro. Tchau.